Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra que vem diretamente dos céus para abençoar a sua vida. Em seguida, quero realizar uma oração por você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo de todos os lugares. Creia, acredite que o Senhor, Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Creia que o Deus Todo-Poderoso, Ele estará agindo em favor da sua vida, da sua casa e da sua família. A palavra de Deus, meus irmãos, está lá no livro de Esdras, no capítulo 8, no versículo 21, onde, meus irmãos, Esdras, meus irmãos, era um profeta hebreu, e ele veio, meus irmãos, com um objetivo para Jerusalém. Desde, meus irmãos, que os hebreus, a nação de Israel, os judeus, eles foram exilados, isso mesmo, pelo Império Babilônico, e eles passaram 70 anos cativos neste exílio. Após, meus irmãos, a queda da Babilônia, depois de 70 anos pelo Império Persa, o rei da Pérsia, meus irmãos, que invadiu a Babilônia, Ciro, ele, meus irmãos, resolveu isso mesmo, pelo um poder divino de Deus no seu coração, libertar e liberar todos os judeus, os hebreus que estavam ali, meus irmãos, exilados na Babilônia. E agora, meus irmãos, os sacerdotes, os levitas, eles reingressam isso para Jerusalém, para reconstruir isso mesmo, os muros de Jerusalém, reconstruir o templo de Jerusalém. E eles, meus irmãos, começaram, edificaram o altar, primeiro para cultuarem ali a Deus, e começaram a lançar os alicerces da construção do templo e dos muros de Jerusalém, para que todo o povo que estava exilado na Babilônia pudesse, meus irmãos, quando chegar ali, ter um lugar já de se estruturar, de se reerguer. Já está ali, meus irmãos, um lugar sendo pronto, preparado para eles, para a vinda deles do exílio babilônico. E nesta passagem aqui, meus irmãos, quando estes homens estavam construindo isso mesmo, construindo os muros de Jerusalém, quando eles estavam, meus irmãos, construindo o templo, isso mesmo, que era para os sacrifícios e adoração ao Senhor, começou, meus irmãos, a surgir homens, nações, isso mesmo, pessoas samaritanos que habitavam ali próximo, quiseram atrapalhar aquela obra, isso mesmo, quiseram, meus irmãos, atrapalhar, fizeram, meus irmãos, cartas para mandar para o rei na Babilônia, criando situações para impedir aquela construção daquele templo e que Jerusalém fosse reerguida novamente. Mas tudo o que estava acontecendo era, meus irmãos, pelo poder de Deus, era pelo um poder divino, já que estava sendo intervido para a reconstrução e a libertação do povo de Israel, porque Deus tinha uma aliança com aquele povo, Deus tinha uma aliança e Deus queria recomeçar uma nova história com eles. Deus queria recomeçar uma nova história. E depois, meus irmãos, de todas essas situações, isso mesmo, esses homens, eles procuram isso mesmo, em oração, resolver esta questão. Resolver, meus irmãos, esta questão e dar continuidade à construção do templo de Jerusalém, de reerguer os muros daquele lugar, isso mesmo, de reerguer. E quando, meus irmãos, Esdras, que era um profeta hebreu, que estava na Babilônia,
Ele veio, meus irmãos, já por ordem, isso mesmo, de Dário, isso mesmo, do rei da Babilônia, como também do reino persa. Ele veio, meus irmãos, até Jerusalém, ele veio com uma carta, dando autorização para que os muros pudessem ser reconstruídos, o templo pudesse ser reconstruído, e todo o ouro, toda a prata, todos os bens que eles precisassem, eles tivessem para eles. E aqui, meus irmãos, a primeira coisa que Esdras fez foi reunir aqueles homens, aquele povo que estavam construindo aquela obra, e proclamou ali um jejum. Isso mesmo. Porque ele observou, meus irmãos, que somente com jejum e oração eles poderiam reconstruir os muros de Jerusalém. Eles poderiam reconstruir o templo que tinha sido destruído. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, meus irmãos, que muitas coisas na nossa vida só irão, meus irmãos, ser resolvidos, isso mesmo, só irão, meus irmãos, destravar por meio de jejum e oração. Existem, meus irmãos, barreiras, existem resistências, existem, meus irmãos, lutas, problemas, que nós só iremos vencer por meio de jejum e oração. E eu creio, meus irmãos, que Deus ele vai fazer coisas grandiosas. E foi o que Esdras, quando chegou em Jerusalém, ele fez. Ele proclamou ali um jejum. Olha o que diz aqui. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Esdras, meus irmãos, ele chegou a uma conclusão que eles só iriam ter uma jornada feliz, um caminho feliz naquela obra que eles estavam construindo ali. Eles só iriam ser livres, guardados, isso mesmo, se eles primeiro jejuassem, orassem e buscassem em Deus. E a oração e o jejum que eles proclamaram ali era por eles, isso mesmo, pelos filhos deles e os seus familiares e por todos os seus bens. Que coisa maravilhosa! E assim eles fizeram e tiveram êxito na reconstrução daquele templo, isso mesmo, e daquelas muralhas, daquela cidade que estava sendo edificada. E o que nós iremos fazer? Nesta terça-feira, isso mesmo, dia 1º de julho, eu estarei começando um propósito de jejum e oração muito especial. Começando na segunda-feira, amanhã à noite, isso mesmo. Começando na segunda, amanhã à noite, em nome de Jesus Cristo. E vamos passar, meus irmãos, 3 dias em um propósito de jejum e oração. Lembrando, meus irmãos, que durante esses 3 dias, cada um vai escolher uma forma melhor de fazer o seu jejum, aquela pessoa que deseja realizar e fazer. Eu, meus irmãos, estarei, isso mesmo, tirando, como eu sempre digo, carnes, doces, a refeição da manhã. Eu irei estar fazendo pequenas refeições no almoço, isso mesmo, como também à noite, isso mesmo. Ou, dependendo da situação, irei estar fazendo com pão e água durante esses 3 dias. Mas, meus irmãos, você pode escolher algo, isso mesmo, para você estar tirando, se você desejar realizar, isso mesmo, durante esses 3 dias conosco. E eu creio que esse mês de julho será um mês, meus irmãos, de bênçãos, e que Deus, meus irmãos, ele vai nos ajudar, nos dar a jornada feliz, nos ajudar a vencer este mundo mau, pecaminoso, as aflições, as resistências, os levantes do inimigo, as muralhas. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Que Deus ele vai restaurar a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus bens. Deus ele vai te dar a paz que tanto você precisa. Amém? E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Também, meus irmãos, redes sociais, isso mesmo, todo tipo de distrações, isso mesmo, de televisão,
essas coisas durante esses dias, iremos tirar para que possamos estar nessa consagração espiritual, em oração, buscando, meus irmãos, a intervenção divina de Deus, do Senhor, nas nossas vidas. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Olhe, meus irmãos, aqui o jejum que eles fizeram. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Estes homens, meus irmãos, eles estavam exilados há 70 anos. A cidade deles foram destruídas, o templo que eles adoravam ao Senhor foi destruído, tudo, foram saqueados, foram escravos. Mas agora Deus queria, meus irmãos, restaurar, Deus queria, meus irmãos, levantar, começar uma nova história com este povo. E se você deseja isso mesmo, recomeçar uma nova história, você deseja que Deus ele faça algo grandioso na sua vida. Este povo, eles tinham uma aliança com Deus, isso mesmo. Hoje, meus irmãos, nós que estamos em Jesus Cristo, você que está me ouvindo, se você receber Jesus Cristo, entregar a sua vida para Jesus, você tem uma aliança com Deus agora por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício da cruz que foi feito. E assim, meus irmãos, aqueles homens, depois que a Pérsia invadiu a Babilônia e tomou a posse, o rei da Pérsia decidiu, meus irmãos, liberar aquele povo e restituir tudo que tinha sido roubado deles. E agora, para que eles pudessem restaurar, reconstruir o templo de Jerusalém, os muros, a cidade de Jerusalém, e eles pudessem reingressar, voltar para a cidade deles e começar uma nova história. E eu creio, isso mesmo, que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Mas sempre, meus irmãos, que Deus tem algo para fazer, isso mesmo. Sempre que algo novo está para acontecer, o inimigo ele sempre se levanta. Assim aconteceu. Homens maus, invejosos, maliciosos, começaram a se levantar contra isso mesmo. Os homens que estavam no serviço da construção daquele templo e daquela cidade, quiseram, meus irmãos, sujar eles diante do rei, quiseram, meus irmãos, interferir, quiseram, meus irmãos, fazer decretos, cartas para impedir, intimidar eles de todas as formas. Mas como eles serviam a Deus, e quem serve a Deus, e que sabe o Deus que serve, não é intimidado por homens, não é intimidado, meus irmãos, por aflições, não é intimidado, meus irmãos, por nada, isso mesmo, nem muito menos pelo diabo. Esses homens, meus irmãos, eles perseveraram, isso mesmo. Eles perseveraram, vindo Esdras agora, isso mesmo, já com um decreto vindo do rei, decidiram fazer um jejum, isso mesmo, e ali orar, para que tivessem bom êxito, jornada feliz, isso mesmo, na construção daquela cidade, daquele templo, e na restauração do lugar deles. E se você que está me ouvindo, você deseja isso na sua vida, você sabe que você tem uma aliança por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa a situação que você está, mas se você deseja Jesus Cristo, ele restaura a sua vida. Ele começa uma nova história. Ele te dá força, ânimo e alegria para você poder vencer isso mesmo e restaurar aquilo que muitas vezes, por algum motivo, foi destruído na sua vida. Deus ele é poderoso para fazer todas as coisas, para restaurar a sua saúde, a sua casa, a sua família, para restaurar a paz no seu lar, restaurar isso mesmo, a sua vida econômica, trazer vida, paz ao seu coração, isso mesmo, perdoar os seus pecados, por meio de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Nós temos uma aliança nós temos uma aliança com o nosso Deus. Amém? E eu quero orar por você agora, neste momento tão especial. Vamos orar juntos, em uma só fé e em um só propósito. E lembre-se, amanhã, isso mesmo, quando eu estiver fazendo a oração da noite, eu já estarei anunciando isso mesmo, abrindo o propósito
se Deus quiser, o propósito, se Deus quiser, desse jejum, desse propósito que nós estaremos realizando até na sexta-feira de manhã, se assim Deus nos permitir. Amém, meus irmãos? Vamos orar juntos em uma só fé. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, eu oro, meu Deus, agora pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com poder, com providência, agora nesta vida, nesta casa, nesta família, nos ajuda neste propósito. Senhor, vai à frente, Senhor, desta casa, desta família, restaurando a saúde, restaurando a casa, a família, perdoando os pecados, trazendo vida, salvação, curando o enfermo, o doente. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, opera o milagre, opera, Senhor, maravilhas nesta vida, nesta casa, nesta família. Eu te peço agora, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, vai à frente, Senhor, nos ajuda a romper, Senhor, os limites, as aflições, todo o mal que tem se levantado, Senhor. Sim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, contra a tua igreja, Senhor, contra a vida desta pessoa, todo levante do inimigo possa cair por terra. Senhor, nos dá poder, autoridade, ousadia. Senhor, repreende todo o mal, Pai, na vida desta pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora com poder, entra agora com providência, cura o doente, cura o enfermo, visita esta família, esta casa. Espírito Santo, trabalha agora com o teu poder, Senhor, trazendo vida, salvação, restauração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com poder, entra com providência, Senhor, libertando o cativo, o oprimido, curando agora, em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus agora a cura, receba a saúde, seja livre e liberto de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Receba agora a saúde, a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus campos. Diga, eu creio, diga, eu acredito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, receba a bênção de Deus, tá? Se você puder, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe esta oração. Eu quero estar em oração pela sua vida, tá? Que Deus te abençoe.